Graça e paz vos sejam multiplicadas no conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. No vídeo anterior, nós terminávamos o vídeo que explicávamos as considerações de Paulo sobre a necessidade de que a atitude de obediência de um servo de Deus ao devolver ao Senhor os seus dízimos, entregar as suas primícias, as suas ofertas, isto viesse acompanhado de um coração que estivesse alegre e com generosidade. Ao fazer isto com estas características, haveria da parte de Deus uma promessa para esta pessoa. A promessa de ser abençoado, de poder ter sim um reconhecimento sobre as demais pessoas e que o próprio céus teriam galardões para esta pessoa no momento em que ela estivesse na eternidade. E hoje nós gostaríamos de trabalhar um pouquinho sobre o último texto que nós lemos no vídeo anterior sobre o Salmo 112, que foi citado por Paulo naquele momento. O Salmo diz assim, Salmo 112, Aleluia! Como é feliz o homem que teme o Senhor e tem grande prazer em seus mandamentos. Seus descendentes serão poderosos na terra. Serão uma geração abençoada, de homens íntegros. Grande riqueza há em sua casa, e a sua justiça dura para sempre. A luz raia nas trevas para o íntegro, para quem é misericordioso, compassivo e justo. Feliz é o homem que empresta com generosidade e que com honestidade conduz os seus negócios. O justo jamais será abalado. Para sempre se lembrarão dele. Não temerá más notícias. Seu coração está firme, confiante no Senhor. O seu coração está seguro e nada temerá. No final, verá a derrota dos seus adversários. Reparte generosamente com os pobres. A sua justiça dura para sempre. Seu poder será exaltado em honra. O ímpio o vê e fica irado. Range os dentes e definha o desejo dos ímpios. Se frustrará. Líamos este salmo e explicávamos da importância de podermos ser pessoas que nos alegremos. Aí diz que é bem-aventurado, é feliz a pessoa que teme o Senhor e que tem grande prazer nos seus mandamentos. Isto nos leva ao Salmo 1, que fala disso, que na lei do Senhor ele tinha o seu deleite. E se você observa, ele vai desenvolvendo o Salmo e dizendo situações que passariam com esta pessoa que tivesse essa postura. E sim, ele expressa como suas gerações, seus filhos, seus netos, bisnetos seriam homens íntegros, mulheres íntegras que teriam lugares de proeminência na sociedade, que teriam recursos, a sua casa teria abundância de bens, ele seria uma pessoa íntegra e trabalharia de forma honesta, entregaria do que Deus tem abençoado a sua vida, com generosidade para os que necessitam. Tudo isso remete a uma condição de perfeição quase para uma vida. Mas ele diz em algum momento, ele não temerá más notícias. Ele não temerá mal algum, porque o seu coração está confiado em Deus. E aqui eu gostaria que nós entendêssemos, este salmo ele começa com aleluia.
Porque, em verdade, ele está muito conectado com o salmo anterior, o Salmo 111. Se o Salmo 112 fala do caráter do homem íntegro que ama servir a Deus e cumprir os seus mandamentos e expressa as bênçãos que viria sobre ele por cumprir ter esta atitude no seu coração, o Salmo 111, ele expressa o caráter e as obras de Deus. Então, eles estão relacionados porque, na verdade, se nós podemos fazer uma comparação, é como o sol e a lua. A lua reflete a luz do sol. Então, o homem do Salmo 112 está refletindo a luz que está expressa do seu Criador no Salmo 111. Aí estão as obras que ele faz. Vamos ler o Salmo 111 para entendermos isso. Ele está totalmente conectado e um depende do outro para que você entenda a grandiosidade da mensagem que ele está entregando para a sua igreja. Aleluia! Darei graças ao Senhor de todo o coração na reunião da congregação dos justos. Grandes são as obras do Senhor. Nelas meditam todos os que as apreciam. Os seus feitos manifestam majestade e esplendor, e a sua justiça dura para sempre. Ele fez proclamar as suas maravilhas. O Senhor é misericordioso e compassivo. Deu alimento aos que o temiam, pois sempre se lembra da sua aliança. Mostrou ao seu povo seus feitos poderosos, dando-lhes as terras das nações. As obras das suas mãos são fiéis e justas. Todos os seus preceitos merecem confiança. Estão firmes para sempre, estabelecidos com fidelidade e retidão. Ele trouxe redenção ao seu povo e firmou a sua aliança para sempre. Santo e temível é o seu nome. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Todos os que cumprem os seus preceitos revelam bom senso. Ele será louvado para sempre. Aleluia. E assim começa o Salmo 112. Aleluia. Se você vê, quando ele fala que o homem seria misericordioso, compassivo e justo, estas são as características do caráter de Deus. Isto quer dizer que quando eu estou alegre, tenho deleite, prazer em obedecer os princípios que Deus estabeleceu, ainda que isto possa gerar conflito, possa gerar divisões, possa gerar perdas neste mundo, eu não abro mão e eu permaneço firme cumprindo o que Deus ordenou na sua palavra. Por cima do meu benefício, eu busco agradar a Deus e colocar o que Ele pediu que eu fizesse ou falasse ou estivesse, a atitude que eu deveria ter. Ele pede que eu faça por cima de qualquer outro mandamento que possa surgir humanamente falando. E o resultado disto será que eu serei encontrada justa diante de Deus. Se você vê o último versículo do Salmo 111, ele fala: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Aí está em Provérbios capítulo 1, versículo 7, diz exatamente a mesma coisa, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Se você deseja ser realmente uma pessoa sábia, e não falo aqui de ter títulos PhD, mestrados, doutorados e universidades, eu falo de uma pessoa sábia, que inclusive o que ele sabe o momento de externá-lo e de que forma entregar e transbordar este conhecimento a outras pessoas. Isto será para benefício dos outros e não para a exaltação dele mesmo. Então, ser sábio
não fala de quantos títulos eu tenho, fala de quão obediente e temerosa a Deus eu sou. O temor aqui, para aquele que serve a Deus em obediência, não reflete medo. Ele é por respeito e entrega honra ao seu Criador. Em comparação de que este temor naquele que não obedece a Deus é um temor de juízo, é um temor de medo. Vamos fazer uma comparação. Uma pessoa que serve a Deus aguarda o retorno de Deus com uma expectativa de alegria, de conforto, de descanso, de receber o bom de Deus e de entrar a um lugar onde ele terá paz, alegria e contentamento. Para o que não tem esta certeza e que não tem esta vida em Deus, a vinda do Senhor reflete juízo, castigo, condenação, dor, sofrimento, desespero, falta de direção, angústia, aflição. Este temor refletiam e refletem os demônios. Quando Jesus se apresentava, eles gritavam, temiam, mas era um temor de pavor, de medo. Um filho de Deus que tem prazer em cumprir as leis que o Senhor ordena, jamais terá medo do que Deus se apresente e que ele se aproxime de Deus. É o maior deleite, é o maior prazer da sua vida estar em oração, em rendição, em busca da presença de Deus, o sentir a Deus calmando a sua angústia, dando livramento, dando provisão, traz paz, traz consolo, traz esta condição de não temer más notícias, não temer o dia mau. E aqui eu gostaria de deixar também este acréscimo a tudo que já falamos no vídeo anterior. Não quer dizer que um filho legítimo de Deus e que ame a Ele, esteja servindo Ele desta forma, não vá passar por dificuldades. Pode ser. Que a sua maior bênção você vai colher no céu. Pode ser que você, como Paulo dizia, que ele colheu açoites, prisões, pedradas, rejeições, calúnias, frio, fome, naufrágios. Pode ser que passe também que você tenha vivido situações de doença, morte, situações financeiras agonizantes, dificuldades que você não vê saída, como ele diz aí. O dia, aquela escuridão, aquela falta, porque ele diz que aqui será como luz. A luz raia nas trevas para o íntegro. Então, para que a luz raie, tem que haver este dia de trevas na minha vida. A diferença está que quando as trevas chegam, quando chega aquele momento que quer atrapar a sua alma numa angústia, levar você para um vale de depressão, de morte, de falta de esperança, você tem aquele que você sabe que pode recorrer, que pode buscar a Ele e que pode descansar nele, e que ainda que você não recebeu ainda aquela provisão, ou aquele livramento, ou aquele milagre que você está necessitando, ainda assim você será uma pessoa contente, alegre, bem-aventurado, feliz. Por quê? Porque a sua alegria, o seu prazer não está firmado em coisas ou em relacionamentos ou em situações deste mundo. Sua confiança e tudo que você está vivendo e o reflexo do que você é, misericordioso, justo, compassivo, é porque você está refletindo a imagem e a semelhança do seu Criador, daquele que você está servindo, prazer,
um temor reverente, um temor para honrar, um temor porque você reconhece a soberania, como diz aí, todas as obras, os livramentos, as obras das suas mãos são fiéis e justas, ele deu alimento, ele livrou, ele fez tudo para que pudéssemos ver as maravilhas, seus feitos manifestam majestade, esplendor, sua justiça dura para sempre, ele fez proclamar suas maravilhas, o Senhor é misericordioso, compassivo, então ele dará a você esta condição, ainda em meio das tribulações. E concluímos com isso. Começamos o vídeo anterior dizendo que Paulo transbordava de gozo pelas tribulações. E aqui nós queremos deixar este ânimo. Não sei qual ou como tem sido o seu dia hoje, quando você estará vendo este vídeo. Não sei se hoje amanheceu um dia onde você tem expectativas de coisas grandes ou você está em um lugar onde você não consegue ver sair. Não sei. Mas eu sei de algo. Que se você se refugia naquele que é misericordioso, justo, compassivo e a sua justiça dura para sempre, você terá a provisão. Ainda que não do jeito que você pense, ou conforme o que os seus olhos querem ver, mas eu sei que Ele está no controle. E como Ele está no controle, você não necessita ter temor das más notícias, deste dia escuro, desta escuridão. Vai raiar a luz. E ainda quando um justo vive esta situação neste mundo e até possa chegar a terminar seus dias aqui e não ver a resposta completa da sua bênção, ele sabe que quando ele fechar os olhos aqui, ele vai abrir os olhos num lugar onde o sol já nem necessita estar, porque a luz dele vai brilhar em todos os rincões daquele lugar. Assim que o nosso desejo, a nossa oração é que hoje seja um dia para que você cumpra o que Ele pede, que você tenha este desejo no seu coração de obedecer, não somente por entregar um dízimo, uma oferta, senão por ser um homem íntegro nos seus negócios, no seu matrimônio, que não exista mentira na sua vida, que não exista a falsidade, que não exista o levantar falso testemunho, que não exista roubos, que não existam coisas que colocam você nas mãos do inferno, ao invés de estar com uma expectativa de estar nos céus com honra por tudo que você manteve firme a sua vida nos princípios da palavra, ainda com dolo, ainda perdendo, ainda que estejam mal falando de você, ainda que estejam te prejudicando, mas você não abre mão do que é a verdade no Senhor. E isto é a sua maior alegria, de saber que, ainda que não exista talvez um reconhecimento, você sabe que existe um que é justo e que vem. Ele aí diz no versículo 10 do 111 que é o temor dele, que é o princípio da sabedoria. E no 10 do 112 diz que os ímpios têm ira no seu coração quando vem isto. Então, são versículos que se confrontam. Para um justo é uma alegria, um deleite poder cada vez temer ao Senhor com esta reverência, com esta honra. Para um ímpio, eu querer e ter que obedecer a algo que Deus diz será para ira e para causar rebeldia e raiva e rejeição. Então, a nossa oração é que você decida ser das pessoas que se deleitam em agradar ao Senhor, obedecendo os seus mandamentos. E todo o restante, o Senhor se encarregará. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus, nome que é sobre todo nome. Amém.